A poucos dias de terminar o ano, tentamos perceber quais são ainda as hipóteses dos portugueses e aquilo que devem fazer já pensar no IRS de 2014. Convidamos para falar sobre este assunto o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo. Boa tarde, bem-vindo. O que é que neste momento os contribuintes ainda podem fazer precisamente a pensar neste ano de 2014? Bom, tudo aquilo que eles possam fazer não pode ser considerado muito, atendendo à excessiva carga fiscal que têm suportado, aos efeitos que isto tem tido na vida normal das pessoas e, naturalmente, como disse na peça que antecedeu, os efeitos que ele tem tido também na receita pública. Os sistemas de dedução dos impostos em 2014 mantêm-se mais ou menos dentro dos parâmetros dos anos anteriores, sendo que, por efeito das alterações dos escalões e a sua reclassificação, diminuiu de uma forma drástica a possibilidade das deduções aos rendimentos, mas os portugueses ainda podem, beneficiando do sistema atualmente em vigor, da dedução das famílias com rendimentos até 20 mil euros, até 1.250 euros, nas famílias com rendimentos até 40 mil euros, 1.000 euros, e nas famílias com rendimentos até 80 mil euros só poderão deduzir 500 euros. Ora bem, há um mecanismo que pode ainda ser usado, que é o chamado incentivo ao pedido de fatura, que é as faturas que sejam pedidas, ou seja, as importâncias que sejam pagas nos restaurantes, nas oficinas de reparações de veículos, automóveis, motociclos, etc. As faturas que sejam as despesas ou os valores que sejam pagos, por exemplo, aos cabeleireiros, nos institutos de beleza, etc. E tudo isso pode deduzir 15% do valor do IVA suportado até um limite de 250 euros. Por isso, quer dizer que... Essas são as áreas centrais a que os contribuintes devem estar atentos na organização do IRS de 2014? É, porque uma vez que foi de tal maneira diminuído, foi de tal forma regressivo o direito à dedução que neste momento se encontra em vigor, que os contribuintes, a única coisa que podem utilizar de facto são estas, enfim, este direito à dedução que não tem um caráter genérico e que não se enquadra dentro destas tabelas como eu aqui referi. Por isso, podem pelo menos ir lá buscar 250 euros de diminuição do IRS e, naturalmente, deve ficar aqui um aviso, porque as coisas vão mudar em 2015, penso para melhor, felizmente, mas que os portugueses têm que começar a interiorizar um hábito muito simples, que é tudo aquilo que eles pagam, eles devem pedir fatura. Quando se paga uma coisa qualquer, tem-se direito a ter o correspondente justificativo daquilo que se paga. Seja quando se vai comprar os sapatos, seja quando se vai comer uma refeição ao restaurante. E deve-se guardar esses documentos? E deve-se guardar esses documentos. Porque isto é assim, nós ainda não temos cá fora o Orçamento de Estado, nem a reforma do IRS, mas pelo menos a versão que nós conhecemos condicionava o direito à dedução das despesas com a educação, as despesas com a saúde, etc., à manifestação destes documentos no e-fatura. Ora bem, aquilo que eu digo é que o direito que é consagrado aos cidadãos não pode ficar dependente do cumprimento das obrigações por parte de todos os sujeitos passivos. E por isso, a que as pessoas devem pedir as faturas, devem pedir os documentos, guardá-los em seu poder e, caso não estejam, por isso, registados no e-fatura, reclamar junto à autoridade tributária, denunciando as situações para poder usar do direito. Mas é sempre conveniente, até para 2015, que esse registro no e-fatura esteja efetuado para, no fundo, tornar mais fácil o processo? Eu acho que não é uma questão de facilidade do processo, é uma questão de compreender a realidade da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade de cultura latina e temos, por vezes, algumas dificuldades no cumprimento de cidadania. E, realmente, o envio da e-fatura ajuda a cimentar esse princípio de cidadania. Ajuda a cimentar os direitos e as relações entre os contribuintes que podem beneficiar do sistema e aqueles que a eles estão obrigados, como é o caso dos vendedores e outras situações idênticas. E por isso, nessa ótica, na medida em que o sistema consolida e ajuda a desenvolver os comportamentos de cidadania, eu acho que nenhum cidadão
com, enfim, um mínimo de conhecimento e de sensibilidade para estas temáticas, pode estar em desacordo com isto. Evidentemente que eu estou em desacordo da forma, por exemplo, com o sorteio das faturas. Eu acho que se está a equiparar aqui uma coisa de dignidade para as pessoas a uma espécie de rifa, como se fazem nas feiras, etc. E por isso eu discordo do meio, concordo com o objetivo. E por isso ajuda a criar esta cidadania. Eu penso que é positivo. Isso é um sinal positivo. Mas até há um princípio aqui que eu penso... Para concluirmos, Domingos Azevedo. Para concluir muito rapidamente. Há um princípio que eu penso que nós devemos interiorizar. É este. Sempre que eu pago qualquer coisa, tenho o direito a ter um documento justificativo daquilo que eu paguei. Não interessa o que eu pago. Não interessa o montante. Interessa que interiorizemos este princípio de comportamento, este princípio comportamental, que a cada pagamento tem que corresponder sempre um documento da pessoa a quem nós pagamos. E isso, como dizia, é criar e cimentar atos de cidadania. Porque lembrando, como dizia o falecido professor Sousa Franco, se todos pagarem, todos nós podemos pagar um bocadinho menos. Se apenas alguns pagarem, aqueles que pagam têm que pagar por si e por aqueles que não pagam. E por isso estes princípios Fica, então, de cidadania... essa nota no final do ano 2014. Domingos Azevedo, muito obrigada por ter estado connosco. Boa tarde. Obrigado, boa noite.